Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês à nossa aula de número 43 de língua portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar as orações sem sujeito, tá? Nós já estudamos nas aulas anteriores, né, alguns tipos de sujeito, a oração que tem sujeito simples, a oração que tem sujeito composto, e hoje nós vamos aprender quando é que nós temos orações sem sujeito, tá? Os objetivos para a nossa aula são, então, identificar, né, no meio das orações, aquelas que não possuem sujeito, tá certo? Eu peço que vocês preparem o material, então, para a nossa aula, né? Peguem lá o caderninho de vocês de português, lápis, caneta, borracha e anotem lá, né? Aula 43, oração sem sujeito. E durante a aula vocês ficam a postos para a prof estar pedindo para vocês anotarem, né, as regrinhas, né, as situações nas quais vocês vão encontrar as orações que não têm sujeito. Certo, pessoal? Pois muito bem, né? Então aqui a prof teve uma revisãozinha para vocês relembrarem, né, o que é que nós já estudamos. E já que nós vamos encontrar orações sem sujeito, nós vamos iniciar comparando, né, duas orações. Uma na qual nós vamos encontrar sujeito e na outra sem sujeito. Então vamos lá. Então a primeira oração que a prof trouxe para vocês é esta aqui, ó. Os pequenos delitos ficam impunes no Brasil. Então, só lembrando, né, para nós encontrarmos um sujeito numa oração, que é que nós fazemos mesmo? Nós achamos o verbo e perguntamos quem ou o que. Então, vamos lá. Onde está o nosso verbo aqui? Ficam, né? Este é o verbo. Eu fico, tu ficas, ele fica, eles ficam. Prova que é o verbo. Agora eu faço a pergunta. Quem ficam? O que ficam? A resposta será o meu sujeito. Então, vamos lá. Quem ficam? O que ficam? Os pequenos delitos. A prof colocou aqui embaixo, né, o sujeito. Então, nesta oração, nós temos um sujeito. Relembrando o conteúdo da aula anterior, nós podemos dizer que esta oração é uma oração com sujeito simples, porque eu tenho apenas um núcleo. Qual seria o núcleo aqui? Os delitos. Lembrando que o núcleo é aquela palavrinha mais importante para o sujeito, ok? Vamos ver agora uma oração sem sujeito. Olhem só. Eu usei o mesmo conteúdo da frase anterior, da oração anterior, porém, eu a formulei de modo diferente. Olhem só. Há pequenos delitos impunes no Brasil. Percebam que o conteúdo é o mesmo, né? Eu estou falando que no Brasil possui-se pequenos delitos que muitas vezes passam pela impunidade, né? Vamos achar o verbo desta oração? Lembrando que sempre eu acho o verbo, pergunto quem, o que. Muito bem. Aonde está o verbo aqui? Está aqui, ó, a. Mas a é verbo, professora? Sim, é do verbo haver, tá? Percebam que este a, que é derivado do verbo haver, ele tem o mesmo significado que o verbo existir. Quando eu tenho esse tipo de oração, eu tenho uma oração sem sujeito. Quando este verbo haver, claro que aqui ele está conjugado, né? Puder ser substituído pelo verbo existir, eu tenho uma oração sem sujeito. Vamos testar, ver se eu posso fazer essa troca? O prof já fez a troca aqui, ó. Há pequenos delitos, eu troquei por existem pequenos delitos. Então, essa é a primeira regrinha para vocês anotarem lá no caderninho de vocês, que eu tenho uma oração sem sujeito quando o verbo haver
substituir, né, o verbo existir, tá? Se eu puder trocar o verbo haver pelo verbo existir, é uma oração sem sujeito. Primeira regrinha, ok? Então pausa um pouquinho o vídeo lá e anota no caderninho de vocês. Regrinha 1 da oração sem sujeito, quando eu posso trocar o verbo haver pelo verbo existir. Lembrando sempre que ele pode estar conjugado na oração, né? Aqui ele está conjugado para combinar, para concordar com o restante da frase, ok? Muito bem. Vejam mais um exemplo desta mesma situação. Há maus exemplos na sociedade. Vamos supor que eu estou em dúvida se este é um caso de oração sem sujeito. O que é que eu tenho que lembrar? Que vai ser oração sem sujeito quando eu puder trocar pelo verbo existir. Tá? Posso trocar? Posso. Olha só, existem maus exemplos na sociedade. Então, é uma oração sem sujeito. Por que a prof está frisando para vocês que só é oração sem sujeito quando o verbo corresponder ao verbo haver? Porque significa também, esse a aqui, ele pode ser de há muito tempo atrás, né? E daí ele não é verbo. Então, se ele for verbo, eu posso trocar pelo verbo existir. E neste caso, eu não tenho um sujeito, é oração sem sujeito, ok? Então, a regra 1, para quem não anotou, anotem lá, né? Se o verbo haver eu puder trocar pelo verbo existir, eu tenho uma oração sem sujeito. E mais um exemplo a prof trouxe, ó. Há muitas crianças fora da escola no Brasil. Na primeira vista, parece que tem sujeito, mas não tem, né? Porque eu posso trocar esse a por existem, que é derivado do verbo existir. Neste caso, eu terei uma oração sem sujeito. Ok, pessoal? Bem facinho esse, né? Regra 2. Em quais situações mais eu tenho oração sem sujeito? Aqui vocês fazem a anotação lá no caderninho também, certo? Tem oração sem sujeito quando este verbo for indicador de fenômeno da natureza. Olhem os exemplos. Choveu muito em Santa Catarina neste mês. Qual é o verbo aqui? Choveu. Choveu é um fenômeno da natureza, ok? Então, eu tenho uma oração sem sujeito. Outro exemplo. Ventava na noite do acidente. Ventava é um verbo e também indica um fenômeno da natureza. Então, a regra 2. Oração sem sujeito com verbos que indicam fenômenos da natureza, ok? Cuidado que muitas vezes os verbos eles podem aparecer no sentido figurado. Esse choveu aqui, por exemplo, só vai ser uma oração sem sujeito quando indicar chuva, água que cai lá do céu, né? Se eu digo assim, nossa, como choveu gente na festa, não é mais oração sem sujeito. Por quê? Porque choveu gente está no sentido figurado, não é mais chuva. Então, não é mais fenômeno da natureza, ok? Sempre levar em consideração o que a prof colocou aqui para vocês. Se o verbo indicar fenômeno da natureza, é oração sem sujeito, ok? Muito bem. E a regra número 3. Essa também eu peço que vocês anotem lá no caderninho de vocês. Nós teremos oração sem sujeito quando o verbo ser ou o verbo estar indicarem fenômeno meteorológico, que se resume e se explica também e está bem, né, no mesmo tema da regra 2. Fenômeno meteorológico também equivale a um acontecimento de fenômeno da natureza, certo? Então vamos ver o exemplo.
É cedo para sair. Esse é cedo é derivado do verbo ser. Por quê? Vamos conjugar o verbo ser no presente? Eu sou, tu és, ele é. Portanto, comprovo que o verbo é do verbo ser. Se eu digo assim, é cedo para sair, eu estou indicando o fenômeno, né? O tempo que eu estou dizendo que pode sair, não pode, né? Vamos ver outro? Era tarde demais para consertar o erro. Também está sendo usado um derivado, né? Com uma conjugação do verbo ser, mas agora no tempo pretérito, lá no passado, né? Eu era, tu eras, ele era, mas ele é derivado do verbo ser. Outro exemplo, agora derivado do verbo estar. Está um frio insuportável. Está também é indicador, né, de que o verbo está sendo derivado lá do verbo estar. Então, se eu tiver o verbo ser, o verbo estar, ou indicando momento, tempo em que algo acontece, ou um fenômeno meteorológico, eu tenho uma oração sem sujeito, nessas duas situações. É cedo para sair, está indicando o momento, o tempo, né, que eu posso sair mais tarde. Era tarde demais para consertar o erro, também está indicando um momento, um tempo. A palavrinha tempo aqui é o instante em que algo acontece, certo? E a palavra está um frio insuportável está demonstrando um fenômeno meteorológico. Então essa regrinha aqui, ela é quase gêmea da regrinha 2, né? Só lembrar que também eles podem ser indicadores de tempo, tanto o verbo ser quanto o verbo estar. Nestas situações, elas são indicadoras, né? As frases são indicadoras de oração sem sujeito, ok, pessoal? Regrinha 4. Anotem lá no caderninho de vocês também, tá? Nas orações que eu tenho os verbos fazer e haver, indicando tempo transcorrido. O que é tempo transcorrido? É o tempo que está passando. Então, se eu tiver o verbo fazer e o verbo haver, indicando tempo passando, eu também tenho uma oração sem sujeito. Olhem só. Faz 3 horas que estou aqui. Esse faz é derivado do verbo fazer. Quando eu digo faz 3 horas que estão aqui, vocês já vão imaginando. Esperei 1 hora, esperei 2 e agora estou na 3ª hora, né? Então está passando o tempo, é indicador de tempo transcorrido. Olhem o outro A aqui que eu falei para vocês, ó. Há meses que eu não vejo. Esse A aqui, do verbo haver, está indicando tempo transcorrido. Tá? Há meses que não o vejo. Olha o tempo passando e eu não vi a pessoa ainda. Agora, se eu digo assim para vocês, há um penal sobre a mesa, está indicando tempo transcorrido? Não, então eu tenho o sujeito, ok? Tem que sempre se lembrar, né? Está indicando tempo transcorrido ou esse A eu posso trocar pelo verbo existir, é sem sujeito. Nas outras orações, eu tenho sujeito. Ok, pessoal? Anotadinha a regrinha 4 lá, então? Pois bem. Então, vamos revisar tudo que nós vimos hoje, né? Quais são todas as regrinhas e situações que eu tenho oração sem sujeito? Confiram lá no caderninho de vocês se vocês não esqueceram nenhuma, tá? Então, a primeira, se o verbo haver eu puder trocar pelo existir, oração sem sujeito, né? Com os verbos que indicam fenômenos da natureza, choveu, ventou, geou, amanheceu, anoiteceu, esfriou. Não precisa ser só no presente, né? Ou só no passado. Pode ter os 3 tempos, esfriará, choverá, né? E assim por diante no futuro. Ou esfria, chove no presente. É indicador de verbo que vai dizer que a minha oração não tem sujeito, ok? Terceira regrinha, os verbos ser
e estar, que indicam passagem do tempo ou fenômeno meteorológico. E a última regrinha, os verbos fazer e o verbo haver, indicadores de tempo transcorrido, tempo que está passando. Ok, pessoal? Muito bem. Conferida a anotaçãozinha, vejam se vocês não esqueceram de nenhuma. Nós vamos finalizando a aula, né? Eu agradeço a atenção de vocês que me acompanharam até aqui. Caso vocês tenham ficado em dúvidas, voltem, revejam e não esqueçam, né? Nós temos uma atividade para vocês fazerem sobre esse tema, a fim de vocês verem se vocês conseguiram realmente entender o que é uma oração sem sujeito. Ok, pessoal? Muito obrigada, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau!